conosco. Ele é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Ele é do Partido Democrata Cristão, o DC. Entre outros assuntos também, nós vamos abordar com ele o balanço das ações da comissão em 2021 e o planejamento para 2022. Ele é do Partido Democrata Cristão. Bom dia, vereador. Bom dia, Dilson. Bom dia, Ana Paula. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui no seu programa. Quem ouve falar vereador Emerson Minho, não tem uma ideia. Ele é filho, sabe de quem? De Renildo. Lembra de Renildo? Que foi, digamos assim, o homem de confiança do ex-prefeito Zé Falcão. Era motorista Zé Falcão, mas Renildo não era só motorista. Renildo era um homem da família, era tido como membro da família, da confiança de Zé Falcão. E aquele caso que eu contava, sempre conto, meu Emerson, seu pai, Zé Falcão tinha, todo mundo era compadre dele. Zé Falcão batizava todo mundo. Dizem que Zé Falcão tinha mais de 1000 compadres. E quando chegava o dia do Caruru de São Cosme e São Damião, você sabe que eu tinha que ir na casa dos compadres, né? Meu compadre, vai comer o Caruru. E Zé Falcão ia, e Renildo dirigindo. Chegava lá, na casa do compadre dele ali, por exemplo, lá em Jaguara, tinha que comer o Caruru. Ia na casa do outro compadre, lá no outro bairro, tinha que comer o Caruru. Quer dizer, não tinha barriga para comer, e se ele recusa o Caruru, você sabe que é uma descortesia. O prefeito vem na minha casa, eu fiz o Caruru e ele não come. Aí Zé Falcão fazia que comia o Caruru e Renildo ia com prato limpo, prato borrado de Caruru, e Zé Falcão pegava o prato cheio, Renildo trocava, dava o prato vazio para Zé Falcão, pegava o cheio, dava fim. E aí, meu compadre, gostou do Caruru? Maravilhoso, meu compadre. Não, agora, como eu? Não, meu compadre, que agora tem que comer o Caruru de outro, meu compadre, e ia pro outro lado. O processo era o mesmo. Renildo ficava com o prato lambuzado de Caruru, Zé Falcão recebia, fazia que comia, botava meia colherinha na boca, disfarçava, Renildo pegava o prato, dava fim, quer dizer, do Caruru, e Zé Falcão saia bem na comia fita. Caruru em mais de 20 casas, 30, 40 numa noite só, entendeu? E seu pai era o cúmplice, viu? Um abraço para ele, se estiver nos ouvindo, o Renildo, uma figura maravilhosa. A gente queria falar, a imprensa queria falar com o Zé Falcão, um bocado de gente, os políticos, aí Renildo pegava, a gente botava pelo fundo da casa, entrava pela porta do fundo da prefeitura, pro gabinete do Zé Falcão, mas nunca deixou de atender a imprensa. E seu pai, portanto, eu tenho uma estima muito grande por ele, viu? Eu fui saber que você era filho dele depois que você assumiu a Câmara de Vereadores, a gente conversando, eu fui descobrir de que o Minho é filho do grande Renildo. Um abraço para ele. Viu? Então, vereador, isso é verdade, viu? Não é mentira não, viu? Sei. Eu vou ficar pensando que estou inventando, não. Eu posso aumentar, mas inventar não. Viu, Minho? Eu posso até aumentar, mas inventar eu não invento. Muito bem, vereador. Então, me fala aí do seu primeiro mandato. O primeiro mandato, né? Primeiro ano é um mandato de aprendizado. Não era uma pessoa política, né? Só que trabalhava em um setor que é político, trabalha no SAC, né? E assim foi surgindo a necessidade, né? De aprender mais um pouco de política e lancei meu nome. Graças a Deus deu certo. Entrei na Câmara verde, ainda estou verde, aprendendo dia a dia, mas eu tenho a vontade, né, de ajudar a comunidade de Feira de Santana, e para isso se faz necessário a força política, né? Então, por isso eu entrei na política, estou aprendendo, estou disposto a aprender, a ouvir, e estou tentando desempenhar o meu papel de vereador e legislador da melhor maneira possível, Adilson. E a Comissão de Saúde, não é? Da qual o senhor preside, igual a sua posição, e o que é que o senhor pensa, o que é que essa comissão pode representar para seu mandato e para a Feira de Santana? É uma comissão de destaque, né? Lá na Câmara de Vereadores é uma da comissão que mais atuante, né? Os próprios colegas falam. Nós estivemos visitando o hospital de campanha, fomos no Cléristo, estivemos no Hospital da Mulher. Esse vereador aqui fiscalizou postos, hospitais, UPAs, e assim, tudo no intuito de
ver como está funcionando a saúde de Feira de Santana, né? Elaboramos também, Dioto, o vereador, por parte da Comissão de Saúde, né? Como estava sempre presente, alguns projetos, como foi o Centro Pós-Covid, que foi um projeto da nossa autoria. Tivemos também a elaboração das barreiras transparentes nos ônibus, foi um projeto desse vereador aqui, aprovado na Câmara. E isso através de visita de campos. Chegamos no transbordo, vimos aquela aglomeração, vimos que os motoristas e cobradores estavam muito sujeitos a pegar Covid. E aí eu pensei, junto com minha equipe, né, de elaborar um projeto. Esse projeto foi elaborado, foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Infelizmente não foi sancionado pelo prefeito, mas 5 a 6 dias depois do projeto ser aprovado em segunda instância pela Câmara de Vereadores, fiquei surpreso que o secretário de superintendente de transporte colocou o meu projeto, foi para a televisão falar sobre o meu transporte, que tinha meu projeto que foi aprovado pela Câmara. O executivo não acatou como sendo um projeto do vereador Emerson Minho, mas colocou a ideia literalmente igual. Então é isso que a gente faz. Importante é a gente desenvolver projetos e ações que venham beneficiar a sociedade de Feira de Santana. Ô vereador, e esse momento que está vivendo a Câmara, esse embate Câmara-Prefeito, Prefeito-Câmara, prefeito sem maioria na Câmara, mas agora mesmo na LDO, tá essa lambança toda que foi necessário, inclusive a Justiça agora decretar um prazo de até 20 dias para que seja colocado em votação a LDO. Em que pé está e o que é que o senhor acha que isso vai resultar em quê, vereador? Na verdade, existe uma grande falta de diálogo do Executivo com o Legislativo. A função do vereador é propor leis e fiscalizar, né? Como vamos fiscalizar se nem os nossos requerimentos são respondidos pelo Executivo? Né? Como você falou, a LDO. Você dá só um exemplo básico, né? A LDO é a Lei de Diretriz Orçamentária para os 4 anos, né? Que é base para a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Você tem lá, agricultura, 1 milhão de reais, né? E o prefeito, com um decreto só, ele pode tirar 80% da agricultura e jogar em outra secretaria, vamos dizer, cedeiro. Mas se a gente for racionar um pouquinho, quando nós aprovamos 1 milhão para a agricultura. Como é que o prefeito tem o poder de mexer com 80% dessa verba para outra secretaria? Então não foi a lei que nós aprovamos. Então colocamos emendas, alguns vereadores colocou emendas, foi do vereador Fernando Torres, de essa realocação ser 5%. Se for mais, tem que passar pela Câmara, como é em qualquer outro lugar, e não deixar esse poder ao bel prazer do prefeito. Porque a gente não aprovou esse valor todo para outra secretaria, aprovou para a agricultura. Então isso é um embate, né? Colocamos e o prefeito simplesmente não acatou. E não existe diálogo. Por exemplo, o Fundeb, depois eu falo assim, ele já mandou o Conselho do Fundeb atrasado para a Câmara de Vereadores, nós não aceitamos da forma que estava, porque existia o Conselho do Fundeb há anos atrás, mas me pergunte se ele tem a função de fiscalizar, porque ninguém sabe quanto a prefeitura gastou do precatório. Se o conselho existe, tem que fiscalizar. Se ele fiscaliza, logo ele sabe quanto foi gasto. Pergunte a alguma pessoa em Feira de Santana hoje que sabe quanto foi gasto do precatório. Ninguém sabe. Então não está tendo fiscalização. Quanto foi gasto do dinheiro da merenda escolar? Porque veio o dinheiro da merenda escolar, mas não tinha aluno na sala de aula. Quanto foi gasto? O conselho não sabe. Então, qual seria a função do conselho? Só dar uma certidão para a prefeitura poder pegar empréstimo? Não. Então, esse conselho deveria ter... esse projeto do conselho tinha que chegar na Câmara antes, tinha que mandar a Secretaria de Educação para a Câmara, conversar com os vereadores para poder sanar as dúvidas. O que está acontecendo é isso. Existem alguns projetos que são jogados para a Câmara de Vereadores, não vai o secretário da pasta conversar e existem dúvidas e nas dúvidas nós rejeitamos o projeto. Por exemplo, os honorários de sucumbências por advogados. Foi vindo para a Câmara de Vereadores, nós rejeitamos
E engraçado que o prefeito, através de decreto, fez com que esses honorários pudessem ser sido retirados pelos procuradores do município. A maioria dos procuradores do município são cargos de confiança, né? E fazendo uma analogia com os precatórios. 2 pesos, 2 medidas. Para professores, uma dificuldade, para os promotores, para os procuradores, não. Mesmo assim, derrubamos o decreto de novo e agora queremos saber se esse dinheiro foi retirado ou não das contas da prefeitura. Então, assim, Dilson, falta um pouco de humildade, né? Um pouco porque o executivo ele tem que conversar com o legislativo e o legislativo com o executivo, mas quem fiscaliza é o legislativo e o executivo não está dando essa prerrogativa da nossa fiscalização. Então fica difícil você estar aprovando projetos sem você ter o poder de fiscalizar. Por exemplo, essa situação agora que o pessoal está muito ventilando, que atrasou tudo, que vai parar, não vai parar porque a Constituição dá o direito ao prefeito a legislar, né, com 1/12 do orçamento. Então, educação, saúde, tudo que é básico ele pode fazer. Ele não pode fazer o que acha até engraçado. Um contrato com a agência de 2 agências aí que saiu dia 6 de janeiro, que soma mais ou menos um aditivo de 8 milhões de reais, agência de publicidade, sem ter nenhum orçamento ainda aprovado. É engraçado isso, né? Então, assim, como é que o prefeito fala que não tem dinheiro e faz um aditivo? Não. Faz uma prorrogação de contrato com a agência de publicidade que dá cerca de 8 milhões de reais. Isso não é essencial. Então, assim, está atrasado o dinheiro da saúde. Atrasou só agora? Não. Vem atrasando constantemente. E engraçado que esse dinheiro é de dezembro, que já tinha orçamento. E aí está caindo nas costas da Câmara dizendo que é porque a Câmara de Vereadores não aprovou o orçamento. Uma mentira. Esse dinheiro que está atrasado é de dezembro, onde já tinha o orçamento aprovado. O transporte público, vai parar o transporte público. O transporte público em Feira de Santana está parado agora, desde janeiro? Não. Vem parando desde o começo do ano. Está essa confusão no transporte público. Então tem algumas falácias, algumas mentiras aí do executivo para denigrir a imagem da Câmara de Vereadores, que se você parar 10 minutos para conversar com qualquer um vereador que entenda um pouco de política, vai ver que isso tudo é mentira, né? Então, assim, o prefeito não pode fazer contratos novos, porque ele não tem orçamento. Mas se tiver uma construção de uma escola, que já veio um dinheiro, já veio tudo certinho, foi aprovado, pode. O que é porque mal em Feira de Santana tem tudo um negócio de aditivo. Você faz uma obra que é 100 mil e o aditivo é 300 mil. Aí o erro não é da Câmara de Vereadores, o erro é de quem faz o planejamento da obra, né? Então, assim, é muito estranho ter esse bombardeio à Câmara de Vereadores por alguns setores, dizendo que a Câmara de Vereadores está proibindo a cidade de Feira de Santana crescer. Não está proibindo. A gente está fazendo, a função da gente é fiscalizar, né? Desde o Conselho do Fundeb, o dinheiro vem, só não vai ter a fiscalização, né? Mas como eu falei com o senhor, o dinheiro estava vindo e não impediu de corte de salário de professores, não impediu que não tem merenda, não impediu de a gente saber de fato quanto e como foi gastado o dinheiro do precatório, né, que está aí na conta da Prefeitura de Feira de Santana. Vereador, o senhor falou aí que falta diálogo e que os secretários das respectivas pastas não vão discutir na Câmara de Vereadores. Evidentemente, vamos aqui considerar que, como são várias pastas, o prefeito para ir uma por uma, mas o prefeito pessoalmente pode ir, mas o secretário representa o prefeito. E nem os secretários têm ido discutir, vocês reclamam isso aqui, é a presença de um secretário para explicar o porquê daquela discussão, daquela verba, etc. Eu sou novo, né? Como você falou, primeiro mandato, mas conversando com quem já tem mais experiência, vereador Eremita, né? Outros vereadores que já têm mais mandato, ele falava que geralmente quando tinha um projeto, né, do executivo, que esse projeto era um projeto que poderia
gerar dúvidas ou não, os secretários das pastas iam diretamente na Câmara de Vereadores, faziam uma reunião com os vereadores e explicavam e eximiam todo tipo de dúvidas que poderiam ter surgido ou não. Então isso fica mais fácil, né? Porque o vereador, ele não sabe de tudo, né? Ele pode ter uma ideia de algumas questões e outras questões não. Então precisa, até para a gente não cometer no erro, de ter uma explicação técnica. E essa explicação técnica, cada pasta deveria ir lá na Câmara de Vereadores e explanar quais são os pontos específicos e o que seria de desenvolvimento para a cidade de Feira de Santana, coisa que não acontece. Agora, qual é hoje a secretaria que tem mais discussão, mais controvérsia sobre os recursos? De que área hoje o senhor entende? Por exemplo, a saúde. A saúde, existiu repasses milionários do Covid, né? E você não sabe onde foi gasto, como foi gasto, você não sabe porque as empresas estão atrasando salário, você não sabe porque faltam remédio nos postos, você não sabe porque hoje, por exemplo, não tem internet. Voltou a internet depois de uma briga desse vereador, que teve até um vídeo aí que repercutiu em alguns postos, onde o pessoal ficou, na queimadinha, ficou sem marcar exame durante 2 meses. O pessoal chegava lá e falava, não tem internet, vem tal dia, e assim sucessivamente. Por que não tem internet? Se a feira digital rodava tão bem e tiraram a feira digital, por que tiraram? Por exemplo, você tem a CMDI, que eu fiz um requerimento perguntando, já tem quase 4 anos de construção da CMDI. Houve uma verba do saudoso pastor Lázaro, deputado Lázaro, né, que depois houve um aditivo da prefeitura nessa obra. Fiz um requerimento para saber o valor do aditivo, né, o valor de que foi gasto, o que foi colocado de fato nessa obra. E quando vai terminar, até hoje não tive resposta. Como é que vamos fiscalizar? Se fizemos o requerimento, o instrumento que nós temos é o requerimento. Fizemos esse requerimento e até hoje não recebemos resposta de como foi gasto esse dinheiro e quanto é que falta para gastar e quando é que vai terminar. Mas já tem o quê? 4 anos CMDI ali nas mediações entre Baraúna e Sobradinho, acho que na rua Monte Castelo. Nós estamos em Castelo Branco, a obra lá está parada. Então são coisas dessas aí que a Câmara de Vereadores saiu da inércia e começou a fiscalizar, e que o pessoal do Executivo não gostou. Mas a função da gente é fiscalizar, não com a função de coibir e achar algo errado, é de tentar, né, dar uma resposta, porque somos cobrados e querem colocar a cidade de Feira de Santana no trilho certo. E para isso nós precisamos dar resposta através de requerimento da prefeitura que são negadas, né? É um absurdo isso, você fazer requerimento, vereador, e não ter resposta. Então, por aí, o senhor tira, né, como está nosso relacionamento com o Executivo. As indicações que também nós fazemos, porque estamos dia a dia nos bairros, né, conversando com a comunidade, não vou falar quem foi, mas até o secretário falou, não chega nada em mim porque provavelmente são rasgadas antes de chegarem em determinados locais. Então, assim, estão preocupados com a cidade de Feira de Santana? Aí fica a pergunta, né? Você faz diversas indicações para alguns setores e essas indicações não são aceitas, e aí quando você vai no secretário da pasta, ele não recebeu nada. Vereador, muito se falou recentemente sobre a Secretaria de Comunicação, por exemplo, onde as verbas de ensinar da comunicação teriam sido suprimidas. E essa reclamação, portanto, das áreas ligadas às agências de propaganda, à própria secretaria. E o que é de real? Esse corte de verba, a Câmara considera que a Prefeitura gasta muito, investe muito em propaganda, ou gasta, né? Investir é bom, gasta desnecessariamente, porque investir, mas gasto é gasto é jogar fora, não é verdade? A Prefeitura gasta ou investe em propaganda? Gasta. O investimento disso, eu falo com meus companheiros lá, que deveriam ser vocês que cobrem diariamente
a Câmara de Vereadores. E o que acontece na cidade de Feira de Santana? Por exemplo, essas agências de propaganda que tem, elas cobrem o quê da cidade de Feira de Santana? Elas só são intermediárias entre quem está na ponta para a outra, para quem está na base. E quem está na base são os programas de rádio, são os radialistas, são as pessoas que estão lá cobrindo a Câmara de Vereadores, cobrindo a Prefeitura, cobrindo o que acontece na cidade de Feira de Santana. E essas pessoas que estão na base, como sempre, que acontece errado no Brasil, são as que menos ganham. Então você vê, por exemplo, o prefeito falou que ia cortar as verbas de comunicações, aliás, até cortou. Engraçado, e solta um aditivo não vou não, um prolongamento, né? De um contrato com agências, né? De propaganda. No valor, se você somar, foi 4.700.000 de 1 a 3 milhões, dá mais de 8 milhões. Segundo o que eu vi no Diário Oficial, 13 milhões e meio. Não, ali é o acumulado. Acumulado, né? É acumulado, mas aí com duas agências, então assim, por exemplo, essas agências ficam com mais de 15, 20%. Aí depois tem as notas, tem o valor que paga de imposto. O que é que vai sobrar para as rádios? O que é que vai sobrar para o jornalista? Para aquele que está na ponta na Câmara de Vereadores? 400, 300 reais, 500 reais é pouco pelo trabalho que vocês fazem, o trabalho de vocês é dignificante, entendeu? Mas cabe também aos meios de comunicação não aceitarem isso, não entendeu? Mas infelizmente o sistema fazer igual um certo rapaz, o sistema é bruto e acaba, né? Por deixar quem deveria de fato ter o Prolabore de uma forma mais elevada, tendo algumas migalhas, entendeu? Então assim, as agências vêm para a cidade de Feira de Santana, pega a maior parte do recurso e rateia com as empresas. Será que as empresas aqui de Feira de Santana Comunicações, de comunicação rádio, elas não poderiam fazer um contrato diretamente com a prefeitura? Fica uma pergunta, para que ter agência? Será que vocês não sabem sentar e dar qual é o real valor pelo seu trabalho? Então assim, eu acho complicado você ter meramente uma agência que faz a negociação de uma prestação de um serviço. Então, poderia esse serviço, se você tirar 20%, 30%, 40% que fica para a agência, abaixar, a prefeitura ia ter mais recursos para investir na comunicação e vocês iam ganhar mais. Tinha duas situações, ou a prefeitura ia economizar porque tirou as agências, ou ela ia pagar o mesmo valor e vocês iam receber mais. O que não pode acontecer isso, né? Secretário, agora... Vereador, agora eu pergunto, a LDO está para ser votada até o dia 20. Vocês discutiram votar até o prazo até de 20 dias. Isso. Que foi dado pela Justiça. Esse prazo, os senhores vão esperar o último dia ou vão chegar antes para resolver esse problema? Não, ela tem que ser votada, né? De qualquer forma, só não pode ser votada no meu entendimento como foi feita pelo prefeito, né? Ela, por exemplo, ela pode ser votada daqui a 15, 16 dias, 20 dias, mas aí começa a votação. Não quer dizer que ela vai ser votada logo, porque possa ser que um vereador discorde e coloque uma emenda. Tá tudo no seja, vocês têm esse prazo, o prazo 20 dias para finalizar. Não, pelo que eu entendi, você tem um prazo para votar, começar a votação. Eu não sei se é para finalizar, né? Porque a votação, existe a primeira votação, existe a segunda votação, né? E nessas votações, algum vereador, tanto da base governista como outro, pode achar que não está de acordo e colocar emenda. Eu não sei se, pelo que o juiz determinou, se deixou essa situação não. Mas assim, temos que votar a LDO, né? Devolvemos para o executivo. E eu até entendo, porque antigamente nunca aconteceu isso na cidade de Feira de Santana, de ter uma emenda na lei de diretriz orçamentária. Aí eu não sei se por causa disso o pessoal não soube lá refazer, porque se você faz uma emenda, você tem que recalcular tudo. E aí, através dessas emendas,
eu não sei se não teve tempo hábil, se não teve pessoas suficientes para poder refazer o projeto. Uma coisa que vereador, até o vereador Paulão fala, né, de vez em quando o pessoal acha que é brincadeira, mas alguns projetos da Câmara do Executivo vêm com erros assim absurdos. Por exemplo, tem um projeto mesmo, não sei se for do Fundeb, não, do IPTU, aliás, que ele, no corpo do texto, ele dava um desconto e aí segue em anexo a planilha, aí a tabela. Aí quando você olhava na tabela, o desconto não correspondia no que eu estava falando no corpo do texto. E aí um vereador lá da citação faz emenda, faz tipo assim, uma rasura na tabela aí passa, entendeu? E não existe um negócio, a tabela fala uma coisa e o texto diz outra. Tem que ser votar esse projeto para o executivo consertar. Pelo que eu observei também, eu acho que o calcanhar de Aquiles está nessa flexibilidade do prefeito utilizar 80% de deslocamento da verba, que vocês contrapropõem apenas 5%. Essa quantidade de percentuais é um dos maiores problemas ou um dos menores para discutir? Disso, eu acho que esse aí é a ponta, é a gota d'água para transbordar o copo, né? São vários problemas, entendeu? Então, assim, se não existe um diálogo, né, entre o prefeito e a Câmara de Vereadores, não tem como nada funcionar. Por exemplo, na situação do IPTU, tivemos uma emenda do vereador Silvio Dias que dava 50%. 40% de desconto. O prefeito, o presidente da Câmara ligou pro prefeito e no diálogo, em viva voz, falou que a gente ia votar como ele estava querendo, né? Que entendia para não prejudicar a cidade de Feira de Santana. Ele agradeceu e falou que ia conversar com a bancada toda. E simplesmente o vereador de Feira de Santana hoje não tem valor nenhum. O que acontece é isso, perante ao prefeito, né? Então, assim, você olha que no começo tinham 18 vereadores na base governista, e em menos de 2 meses ele perdeu, né? Cerca de 10 a 11 vereadores. Falta, assim, um jogo político, sabe? Falta, assim, um certo traquejo político, falta um diálogo. Porque, assim, independente da situação, todos os vereadores têm que ser atendidos, né? Todos os vereadores têm que conversar com o prefeito, todos os vereadores têm que conversar com os secretários das partes. A gente não consegue conversar com os secretários da parte. Vereador, e se houver um mediador para isso, uma pessoa que seja esse interlocutor entre a Câmara e o prefeito, isso não seria o melhor caminho para chegar a uma discussão? Um mediador, uma pessoa que fosse neutra entre um lado e outro, para dialogar, representando os dois lados. Dilson, eu falo assim, quando eu me candidatei e até agora, você tem um grupo de assessores que lhe acompanham, mas tem hora que a pessoa quer ver o vereador. É o vereador. Por nada, né? O assessor resolve. Então, eu acho que o prefeito deveria conversar com os vereadores, pessoalmente o prefeito. É isso. O que tem que ser feito. Não adianta vereador. No final é o prefeito receber os vereadores ou o presidente da Câmara receber o prefeito, algo nesse sentido. Por exemplo, eu sou muito direto, né? E o pessoal de vez em quando fala que sou muito direto, eu recebo algumas retaliações. Na campanha política, muita gente falou assim: eu conversei com o Ronaldo. E o que se fala é que quando vai conversar com o prefeito Cobel, ele fala: você conversou com o Ronaldo, não foi comigo. Então, assim, não adianta a gente conversar com o Dilson se a gente não conversou com o prefeito. Porque o prefeito vai falar: você conversou foi com o Dilson e não com o prefeito Cobel Martins. Então não adianta. Tem que sentar, né? O prefeito. O que vocês desejam é a palavra do prefeito, é o encontro, é a discussão pessoal. Isso, e que a gente possa ter o poder de vereador, né? De fiscalizar, de ter nossos requerimentos respondidos. E você fala como vereador da base e ter a confiança do prefeito. Os que são da base. Não, eu falo como vereador, porque é um direito do vereador. Assim, você faz o requerimento, não é respondido. Como é que você vai dar a resposta a quem votou em você?
Você faz a indicação de uma rua que está alagando, que você passou ali, que a comunidade viu, que você está muito próximo à comunidade, você faz a indicação, essa indicação não chega nem na Secretaria de Obras. Então são algumas coisas, algumas picuinhas políticas que acabam travando a cidade de Feira de Santana. E, infelizmente, jogam-se tudo pela a culpa da Câmara de Vereadores. Aí eu lhe pergunto, quando tudo era falado e a Câmara de Vereadores falavam amém, a população de Feira de Santana caía em cima. Falava que era meramente balançadores de cabeça. Hoje que a Câmara de Vereadores está com sua independência, que quer fiscalizar, que quer discutir, a população, uma grande parte, critica, né? E assim, a rádio, ainda nós sabemos que vocês são formadores de opiniões, né? E, por exemplo, nessa situação aí, algumas rádios tá atrasado o salário dos médicos, começaram a ventilar, a Câmara de Vereadores, isso aí não sei o quê. Poxa, isso aí é uma mentira que uma pessoa que está no rádio falar. Se o salário que está atrasado é de dezembro, porque fala assim, ó, o dinheiro só está atrasado, mas esse dinheiro aqui, esse salário é de dezembro, que já tinha lei orçamentária, já estava tudo aprovado, por que está atrasado? A notícia, ela pode ser dada de várias formas. Vamos dizer que fosse por causa da Câmara de Vereadores, ó, está atrasado por causa da Câmara de Vereadores, mas esses atrasos já vêm perdurando ao longo dos anos. A primeira, você deve ouvir no seu programa várias vezes, vai estar falando que não está sem receber o dinheiro, que saiu de férias e não recebeu o dinheiro. E isso é uma coisa que está acontecendo ao longo do ano dessa gestão. Então não é por causa da Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores possa ser que venha atrasar por causa de fevereiro, mas mesmo assim, como eu falei, ele tem autonomia de administrar com 12 avos, que dá para resolver as situações. Não dá para fazer obras novas, porque não está no orçamento. Então isso que tinha que ser claro. Então quando o prefeito ele vai numa rádio que ele fala, né, e eu não sei porque alguns radialistas não têm entendimento, ou eles ficam bichos. Agora, o que talvez o vereador que precise é exatamente isso que o senhor está fazendo agora. Da Câmara ter essa interlocução também, certo? Eu acredito que é preciso que haja essa falha também na comunicação, do rádio, dos radialistas, mas eu acho que é uma questão até de a própria Câmara também ter o seu setor de contrapor. Porque muitas vezes é o seguinte, por exemplo, a política, se você fala aqui uma coisa, no dia seguinte, na mesma hora o cara bate o telefone, não é bem assim. Isso. Né? Vocês estão equivocados. Então o equívoco é desfeito ali. Não há disputa na Câmara. Não é? Muitas vezes não existe isso na Câmara, não sei, não posso entrar no mérito, porque eu não conheço como funciona a comunicação lá. Mas se tiver um departamento que monitore toda a comunicação e algo que contrarie, quer dizer, a verdade, que não seja, alguém da Câmara, um assessor, e liga para aquela rádio, liga para aquele comunicador, diz, porque isso acontece com o executivo. Se a gente falar qualquer coisa aqui que não seja, logo o secretário liga, o assessor liga, olha, retifica isso aqui, o próprio secretário Edson Borges, nesse ponto, ele é ouvinte dos programas de rádio, ou a equipe ouve e passa para ele imediatamente, a gente tem um feedback, talvez seja esse aperfeiçoamento que possa se fazer também na Câmara. E no momento que tiver essas dúvidas, a própria Câmara, você sabe a liberdade que o rádio dá, né, o espaço que o rádio dá, que nenhum outro órgão de comunicação. O senhor vai lá na televisão e liga. Vai lá, liga. Não, isso aqui é com a Rede Globo. O senhor tem que mandar para a TV Bahia, lá para a TV Bahia decidir que o senhor vai falar. Isso. Aqui não, o senhor vem e fala direto. Se alguém quiser falar aqui agora, liga e fala. Vai falar isso na televisão. Entretanto, o rádio tem essa liberalidade. Por isso que fica aqui essa ideia, não sei se ela não já está latente na Câmara. E no mais, é agradecer a sua presença, a sua vinda aqui, é isso, para esclarecer exatamente o outro lado. O outro lado. Porque muitas vezes a gente ouve também naquela coisa da Câmara, o repórter pega uma matéria aqui, mas sem esse tempo que o senhor foi dedicado ao senhor agora, para expor com essa tranquilidade que o senhor expôs aí, né, com a sua... bem entendido, melhor do que entendido que o senhor falou aí, só se partir a cabeça da gente para entender. Mas muito obrigado, e o espaço aqui no Bom Dia Feira sempre à sua disposição. Eu que agradeço, né, o espaço que o senhor
no Senhor não, proporcionou. pode ir. O comunicador é você mesmo, é mais formal. Agora, a autoridade é que a gente sempre vai respeitar, Não, porque Sua Excelência o vereador, Sua Excelência o prefeito, Sua Excelência o deputado. Hoje, governador, presidente da República, hoje o presidente da República é um capitão que manda no general. A gente, no Brasil, o único país no mundo em que o general bate continência pro capitão, mas faz parte. E aí eu tenho que bater continência para as excelências. Não, essas benéficas que o cargo para alguns atrai, para mim não. Eu gosto de ser chamado de mim ou de Emerson, né? Então, assim, é porque assim, a gente foi criado, né? Emerson Minho, interessante que eu tenho um filho que faleceu agora, chamava Emerson, né? Morreu de Covid. E Emerson, minha mãe colocou meu nome por causa de Emerson Fittipaldi, né? Por causa E o meu filho também foi colocado por causa dele, ele gostou da história. Por causa dele, a fase do Fittipaldi e tal, aí a mãe achou, não foi o pai não, viu? A mãe, Emerson, e aí né, ficou no... O Fittipaldi influenciou muita gente. E é bom um espaço, né? Pra gente poder sanar essas dúvidas, né? A dúvida da população de Feira, porque assim ficou a imagem ruim da Câmara de Vereadores, né? Estava esperando um momento para poder falar o que de fato acontece na cidade de Feira de Santana, o que de fato está acontecendo nessa lei orçamentária, né? E tranquilizar a população de Feira de Santana que a Câmara de Vereadores vai fazer o seu papel, vai votar, tranquilizar dizendo que os recursos vão chegar, mas que nós precisamos fiscalizar para não acontecer o que está acontecendo com a CMDI 4 anos sem estar pronto e a sociedade de Feira de Santana sofrendo. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço aí no seu pai, viu? Valeu. Vamos agora.